Um pastor foi condenado à prisão por dizer que entidades do candomblé são demônios. E aquela galerinha, o pessoal do amor, da liberdade de expressão, quer a condenação da igreja que ajudou a Carol Eller. Segundo eles, eles estavam praticando cura gay. E aí não pode. Estamos, assim, num grau de perseguição absurda? Olha, devemos nos preocupar? Eu não sei. Mas depende de como nós vamos reagir a toda essa perseguição que a gente está sofrendo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Porque se a gente não agir corretamente, com certeza seremos engolidos. Então vamos lá, vamos começar pelo caso do pastor. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco condenou o pastor Aijalon Heleno Berto Florencio a 2 anos e meio de prisão e uma multa de R$100 mil. O religioso foi condenado por discriminação religiosa por ter associado entidades de matriz africana a demônios. Em 2021, o religioso usou as redes sociais para publicar um vídeo em que atacava de forma discriminatória um painel grafitado no Túnel da Abolição, localizado no bairro da Madalena, na zona oeste do Recife. O mural exibia símbolos de religiões de matriz africana e o pastor chamou as figuras de demônios. Não pode, né? Não, a juíza julgou que não pode. É dose, né? Porque a juíza Ana Cecília Toscano Vieira Pinto, ela agora se tornou teóloga. Afinal, demônio é um conceito do âmbito religioso, do âmbito da teologia. Associar demônio a algo ruim é um conceito cristão. Ou seja, então ela usa um conceito cristão, né, da questão de demônios associados ao mal, para condenar o cristianismo. É um negócio assim, é surreal, é absurdo. É absurdo. Porque na fé cristã, todas as outras religiões são falsas e seguem doutrinas de demônios. Paulo diz isso. Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos tornei associados aos demônios. 1 Coríntios 10, 19 e 20. Jesus também foi muito enfático ao afirmar que somente ele leva até ao Pai. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi justamente por dizer que somente ele é a verdade, que todos os outros profetas de outras religiões eram falsos e mentirosos, que Jesus, que os cristãos foram perseguidos durante o governo do Império Romano. Havia pluralidade de deuses no Império Romano, mas os cristãos diziam, só o Senhor é Deus. E por isso eles eram perseguidos. Eles diziam, tudo que vocês pregam aí é falso, são demônios, e por isso foram perseguidos. Mas sabe uma coisa interessante? Eu fui processado pelo mesmo motivo e ganhei. Por quê? Porque o STF já abriu precedente para mostrar que a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, para que ela seja plena, deve-se permitir a crítica a outras religiões. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto à possibilidade de hierarquização das religiões, inclusive a partir de críticas consideradas ofensivas e desagradáveis aos membros de outras religiões. A primeira turma do STF, levando em conta o conceito de racismo estabelecido no caso Elwenger, criou importante precedente sobre a liberdade de expressão religiosa, decidindo da seguinte forma. No que toca especificamente à liberdade de expressão religiosa, cumpre reconhecer nas hipóteses de religiões que se alçam a universais, como o cristianismo, que o discurso proselitista, ou seja, de querer converter pessoas de outras religiões para o cristianismo, que o discurso proselitista é da essência de seu integral exercício. De tal modo, a finalidade de alcançar o outro mediante persuasão configura comportamento intrínseco a religiões de tal natureza. Para a consecução de tal objetivo, não se revela ilícita contra a lei, por si só, a comparação entre diversas religiões. A gente comparar e falar, olha, a sua está errada, a sua é de demônio, a minha é melhor. Não é ilícita por si só a comparação entre diversas religiões, inclusive com explicitação de certa hierarquização ou animosidade entre elas. Tá vendo? Ó, pode sim se fazer proselitismo,
tentar converter uma pessoa de outra religião ao cristianismo e do mesmo modo eles, o pessoal do candomblé, de falar a religião de vocês é do demônio. Não tem problema não, gente, pode falar, a gente vive no país livre. Quer dizer, já falam, não? Já fazem isso com a fé cristã. Pegam lá todo tipo de blasfêmia, pegam lá uma cruz e colocam um gay na cruz, já fazem isso. Podem xingar a gente à vontade, eu não é. A gente só não pode fazer o mesmo. Quer dizer, a gente nem xinga ninguém, né? A gente só está aqui expressando a nossa fé, dizendo, olha, a gente crê que isso aí não é correto. A gente crê que isso aí é falso, isso é doutrina de demônio, é só isso. Mas a nossa pode xingar, pode cuspir, pode fazer o que quiser com o cristianismo. Só não pode falar a verdade sobre as outras religiões. Então, assim, não foi isso que o STF disse. Disse que pode sim se fazer proselitismo. E disse que é permitido animosidade até entre elas. O que seria essa animosidade? É óbvio que o STF não está aqui falando de violência, mas animosidade no sentido de que haja uma disputa entre as religiões. Uma disputa no campo das ideias, dos argumentos. Então, assim, é ridículo isso aí. O segundo caso, da Carol Eller. Eu fiz um vídeo aqui, assista sobre isso. Ela, infelizmente, cometeu suicídio. E de acordo com a matéria do site Poder 360, a esquerda está culpando a igreja. A deputada Luciene Cavalcante, do PSOL, Érica Hiltons e Henrique Vieira, do PSOL, acusam a Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Rio Verde, em Goiás, de crimes de homotransfobia, tortura psicológica e incitação ao suicídio. Vamos lá. Né? Porque a Carol Eller, ela havia se convertido e estava frequentando essa igreja. E o tempo todo ela só fazia agradecer aos líderes da igreja dela. Eu vi vários no Instagram dela mesmo, agradecendo. Então, de onde tiraram essa ideia? Mas olha que coisa interessante. Psiquiatras, muitas vezes, com meio minuto de conversa, já saem com um diagnóstico, está depressivo, toma esses remédios aqui, essas drogas aqui, esses antidepressivos. Drogas que, na própria bula, falam sobre o perigo de suicídio ao ingeri-las. Mas tudo bem. Aí o indivíduo vai lá e se mata. Depois. Não é culpa de ninguém. De forma alguma. Não. Mas, se algum depressivo, ele falou em suicídio mesmo muitas vezes antes de entrar até na igreja, que é o caso da Carol. Mesmo assim, olha que coisa, ela só elogiou a igreja dela. Mesmo assim... e outra coisa, tem uma live em que ela disse, faz pouco tempo nessa live, ela disse assim, eu não aguento mais essa pressão só porque eu votei no Bolsonaro. Só porque eu votei no Bolsonaro. Gente me ameaçando de morte. Eu não tenho mais psicológico para isso. Será que aqui estaria um grande motivo do porquê ela se matou? Da pressão sofrida pela esquerda por não aceitar que ela se converteu? Olha, primeiro, não tem nada de cura gay, pois não cremos que o homossexualismo é uma doença. Cremos que é pecado. E como a própria Constituição brasileira garantiu a nós, os cristãos, o direito de expressarmos isso. A nossa fé de acordo com a nossa Bíblia. Agora, que coisa interessante. Segundo a ideologia de gênero, você não é o que o seu corpo mostra que você é. Você pode ser o que você quiser. Você pode, inclusive, ter o que eles chamam de gênero fluido. Você pode se identificar como homem hoje, como mulher amanhã, ou como uma samambaia no mês seguinte, não tem problema. A questão é, até dentro da ideologia de gênero, a pessoa pode optar ser o que ela quiser o tempo todo. Agora, se a pessoa decide entrar para a igreja voluntariamente, dizendo, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais isso para mim, vocês podem me ajudar? Não, aí não pode, aí eles dizem que é crime. Onde você viu isso? Que absurdo. Você pode ser o que você quiser. Nascer como homem, mas afirmar ser agênero, andrógeno, gênero de fronteira, gênero fluido, gênero neutro, gênero queer, gênero em dúvida, gênero variante, gênero não conformista, não binário, enfim, você pode afirmar qualquer coisa. Você só não pode fazer isso aqui, ó. Eu quero ser o que o meu corpo apresenta que eu sou. Durante muito tempo eu estive enganado sobre mim mesmo. Mas eu quero ser aquilo que o meu corpo mostra que eu sou. Aí não pode não, você não tem essa liberdade não. Tenha santa paciência, né? Eu acredito mesmo que tanto o pastor condenado em primeira instância quanto a igreja que está sendo aí acusada e processada, eu acredito que eles vão ganhar, se tiverem bons advogados, vão ganhar facilmente isso aí, eu tenho certeza. E aí deveriam fazer o que eu tenho feito. Depois de ganhar, vocês deveriam processar esses que estão os acusando de serem homofóbicos, de cometerem crime. Porque, de acordo com o Código Penal, artigo 138, nos caluniar, isso é cometer crime. Dizer que nós cometemos crime quando nós não cometemos é crime. Portanto, se Deus quiser, vocês vão ganhar, ganhem e depois processem essa galera. Não tem nada a ver com ódio, não tem nada a ver. É simplesmente, em primeiro lugar, para buscar fazer justiça, que é bíblico, pelo Estado, através do Estado, e segundo,
para proteger mais e mais a causa evangélica. E assim, eu acredito que essa galera faz isso para intimidar. Creio mesmo que esses processos não vão para frente, mas eu creio que se essa galera maluca, eles processam a gente porque querem fazer isso, intimidar. A ideia é essa, intimidar por meio, sabe, da intimidação, tentar nos calar, porque eles sabem que via argumentação não dá para nos calar. Afinal, como negar uma ordem cromossômica XX e XY? Não adianta, por base da força, querer colocar LGBTX mais YHZ, não adianta, não adianta. A gente sabe, só tem dois sexos, macho e fêmea. Não adianta, por isso querem nos prender o tempo todo, porque não dá para argumentar via ideias, via palavra. Então, jaula na gente. O único jeito de nos calar não é por meio de argumentos, não conseguem. Então, querem nos calar por meio da jaula. Agora, se os pastores, se a igreja, se nós, os cristãos, nos acovardarmos e ficarmos em silêncio, não vamos falar desses assuntos, porque, não, olha, isso é perigoso. Se a gente fizer isso, aí sim, aí é preocupante. Aí é preocupante. Ó, nós falamos que tais práticas, elas são pecaminosas. Então, em primeiro lugar, a gente precisa falar por conta do amor. Leais são as feridas feitas por quem ama, mas traiçoeiros os beijos de quem odeia, diz a palavra do Senhor. Essa é só uma linguagem figurada para retratar o seguinte, que as palavras verdadeiras, elas podem machucar no momento. A gente pode aparentemente ficar chateado no momento, mas elas nos salvam. Portanto, é por amor, em primeiro lugar, que nós precisamos dizer, ao ver alguém indo para o buraco, é amor dizer, ei, não vai por aí. Você vai cair lá embaixo. Segundo, se não falarmos, não estaremos apenas deixando de ser verdadeiros e amorosos com o objetivo de pregar a verdade para todos. Também estaremos preparando a nossa própria cova, pois a esquerda é como um cão covarde. Ela late. E se você fica com medo, aí ela avança. Ela late e fica vendo a sua reação. E aí se ela nota que você é um arregão, aí ela vem para cima de você. Portanto, que preguemos o evangelho justamente porque o mundo precisa ouvir. Como diria Paulo, não temos que sentir vergonha do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do gay, do hétero, do rico, do pobre. Não importa quão fundo tenhamos ido no pecado. Não há pecado tão sujo que o sangue do Cordeiro não possa lavar. E ninguém pode nos calar.